gostaria de começar com uma historinha que eu sempre abro meus cursos para pessoas que não têm assim, uma prática de história oral, contando que há muitos anos a Andrea deve lembrar desse caso, a gente estava fazendo um trabalho com Levine sobre a chamada Era Vargas, e eu tive que ir à Biblioteca Nacional ler os jornais, e particularmente estava interessado nos jornais de 1936. E tinha uma charge muito interessante, onde havia um pelotão, lembrando, era montagem do Estado Novo, então havia toda uma apologia ao militarismo, e a charge era um pelotão andando com um dos soldados com passo errado. E uma mãe cutucou a outra, que estava ao lado, e disse: veja, todos os soldados estão com passo errado, só o meu filho está com passo certo. Eu acho bom começar com essa historinha para dar meu boa tarde a todas e a todos, exatamente para dizer, olha, o que eu vou falar é uma posição que tem sido assumida pelo UNEL, mas existem muitas outras, não é? E o tema que me foi apresentado seria abordar um pouco a questão do nosso novo livro, Memórias e Narrativas, História Oral Aplicada. Como eu também acho que o uso do cachimbo modifica a boca, eu vou começar hoje com uma história de como nós chegamos a este livro e deixar um pedido para que, então, a gente tenha uma segunda oportunidade mais tarde, onde, juntamente com o Leandro, que é o meu parceiro nesse livro, a gente aborde exatamente o conteúdo desse texto. Bem, e eu queria exatamente começar pela trajetória, por como nós chegamos a esta situação desse livro, porque faz parte do nosso procedimento sempre uma satisfação ao público que nós, de uma forma bastante amorosa, chamamos de história do projeto, onde então nós contamos a nossa trajetória. E eu devo dizer que fiquei muito comovido com o convite para conversar com vocês, em particular porque a gente traz uma outra discussão nessa apresentação que diz respeito a algo para onde nós estamos caminhando, ou seja, a questão do público. E amarro essa introdução exatamente pensando que na história do projeto desse livro está destituída uma certa autonomia ou garantia autoral. Tudo o que nós falamos nesse livro novo é resultado do que a gente vem discutindo, e discutindo aqui com bastante energia, em alguns momentos com um entusiasmo até demasiado, não é? De conceitos, de abordagens, de galopes que a gente tem trazido, não é? Portanto, eu não me considero exatamente autor, e acho que o Leandro também não, nós somos autores em conjunto. E essa unidade do NEL é uma marca bastante efusiva, bastante bonita,
do que a gente tem vivido nesses 30 anos. Não é? Outro dia, a Fabiola falava sobre os manuais de história oral, né, e sobre a trajetória, a superação dos manuais até a gente chegar no ponto que estamos hoje. E assim, para mim foi uma viagem muito emocionante. E ela usou uma figura que não me sai da cabeça, que é o NEO é um trem em alta velocidade. E nós temos que sempre estar tomando esse trem, porque graças aos orixás, aos deuses todos, e nós estamos em movimento. Não é? E aí eu, então, começo a pensar um pouco no que é o NEO, e hoje eu falava num recadinho para o pessoal do grupo de trabalho nosso, que assim nós temos uma história oral para chamar de nossa. E é dessa história oral que, então, eu vou... nessa história oral que eu vou me abastecer um pouco para a gente pensar em que etapas nós passamos para chegar onde estamos agora, não é? E sem contar que nós já temos mais de 50 dissertações ou teses defendidas com a nossa prática, temos artigos, teses, dissertações, enfim, e estamos agora caminhando para a verificação de como nós podemos carrear toda essa nossa experiência nos meios eletrônicos. Eu acho que nesse estágio da divulgação, a gente vai encontrando um pouco um caminho para discutir o que mais interessa, que é para quem nós estamos trabalhando. Não é? Bem, queria também dizer que, quando eu estava elaborando um roteirinho para essa conversa nossa de agora, me ocorreu a correção de uma situação que eu sempre usei, mas que agora não quero usar mais, quer dizer, bem, eu sou um cara feliz porque eu vivi rodeado de mulheres que me faziam sentir um pouco no harém. Aí eu falei, não posso mais falar nisso, porque não é correto, primeiro, eu me colocar num harém. Aí eu fui procurar no dicionário o feminino de sultão, e fiquei muito surpreso de ver que não existe para sultão. Mas existe uma outra palavra que eu vou começar a usar agora, que é o sultanato. O sultanato, então, é a reunião de sultões, no masculino e no feminino, até porque eu quero trazer também para essa... Professor, caiu, será? Caiu a conexão? Acho que travou, né? Acho que travou um pouquinho. Aí, Mestre, agora voltou. Travou um pouquinho. Bem, eu não sei a partir de onde, mas eu estava falando que não posso usar mais harém, que eu tenho agora um sultanato, que essa palavra existe, e onde eu integro também os homens que participaram desta festividade toda, né? Estou pensando no Fábio, no Fabiano, no Lorival, no Leandro, enfim, nas nossas reuniões do NEO.
onde eu nunca abri mão da participação plural. Nós tínhamos juntos pais de santo, pastor evangélico, agnósticos e toda a pluralidade que nos buscava, né? Eu acho que essa marca do NEL eu gostaria de fixar muito, porque ela está presente nessa trajetória que a gente está fazendo juntos, não é? E destituir também, e aqui eu quero fazer uma coisa que eu sempre evito, não é? Chamar à discussão, então, alguns textos acadêmicos, né? Estou pensando, em particular, na discussão do Barthes e Foucault sobre autor, autoria, autoridade, etc., para exatamente qualificar um pouco o ambiente democrático que eu acho vital para a discussão de história oral, não é? Bem, lembrando que nessa busca nossa toda, não é? Nós sempre tivemos essa preocupação de participar de congresso, encontro, e acho que está na hora da gente salientar que foi numa discussão do NEL que nasceu a Associação Brasileira de História Oral. A Andréia deve lembrar bem disso, em 92, quando nós tivemos, então, um imenso congresso América 92, uma das propostas foi, então, vamos reunir todo esse pessoal que está trabalhando com história oral, e de lá, de uma reunião dessa, em 92, saiu a semente para a fundação da Associação Brasileira de História Oral. Não precisa, mas eu acho que assim, a gente merecia um pouco mais de contemplação dos colegas, né, que acabaram fazendo o que hoje é essa força nacional, a Associação Brasileira de História Oral. Em todo caso, enxugando essa lágrima, nós vamos para os outros pontos que realmente interessam. E eu colhi isto exatamente dessa apresentação generosa que a Fabiola fez dos manuais. Eu acho que o nosso primeiro momento foi pensar o projeto. Quer dizer, quando a gente percebeu, bem, a primeira postura nossa, em termos acadêmicos, é definir o que é história oral a partir de projeto. Quer dizer, não é qualquer gravação, não é a gravação que o jornalista, que o psicanalista, que o sociólogo, o antropólogo faz, que dá vigor ao que nós estamos entendendo por história oral. A primeira postura nossa é dizer só existe história oral a partir de projetos. Não é? Isto nos levou depois a pensar, bem, tudo bem, então a partir de projeto, mas o que é que constitui um projeto que nos dá uma garantia, digamos, um pouco metodológica para que a gente vá para frente. E aí fizemos, então, a primeira divisão, hoje são 4, né, mas de definir o que era, então, história oral de vida, diferenciado de história oral temática. Este foi um primeiro movimento nosso que levava a pensar algumas questões que ainda estão vibrando e que precisam ser sempre assim, especificada, história oral de vida, e aí vem uma contribuição sempre muito importante da Suzana, que foi a primeira pessoa que falou, olha, nós temos que prestar
atenção na questão do subjetivo. Então, somamos à questão da história oral de vida todo esse aspecto da subjetividade, que implicava também em superar um pouco esta questão bem história oral de vida, subjetividade, como é que nós podemos fazer. Então, aí entramos numa discussão sobre entrevistas abertas. Não é? Hoje a gente caminhou bastante nisto, mas contrastamos, de toda forma, com uma certa objetividade de entrevistas de história oral temática, onde, então, cabia, porque íamos discutir um assunto mais específico, um detalhamento de como é que nós chegaríamos ao assunto, e isto ia nos dando um contraste, né, que nos levou depois a pensar bem, e a questão das tradições orais, como é que nós vamos pensar nesta permeabilidade das tradições apreendidas dentro do nosso jeito de fazer história oral. Não é? Até que entendemos que não eram só as entrevistas, não é? E aí eu me lembro de um momento importante também na minha vida, em que a Marcela começou a discutir a insuficiência das entrevistas. Isso foi tão consequente, não é? Porque começamos a pensar, bem, então, o que é o suporte da história oral? É a gravação ou é mais do que isso? E por este ambiente já estava presente todo um aporte trazido, em particular, por uma discussão que cativou muito o Alberto Lins Caldas, que era exatamente a questão da transcriação. Então, as coisas iam ganhando forma na medida que a gente galopava, e galopava muito, não é? Produzindo sempre. Uma das coisas que eu mais aprecio no NEL é que nós precisamos, tentamos e conseguimos ir materializando as nossas conquistas conceituais. Então, íamos dando forma com projetos, não é? O que me custava muito, porque a cada projeto eu achava que eu tinha que ter um produto. E assim foi com as mulheres analfabetas, assim foi com a Carolina, assim foi com os brasilianistas, enfim, com as prostitutas, e estamos indo sempre na urgência do momento, dando algumas respostas. E passamos depois a um outro momento que eu acho que é muito importante, foi muito importante para o NEL, que é o conceito de colaboração, a ideia de trabalhar juntos, não é? E aqui eu rendo tributos a Icleia Bose, que foi com quem pela primeira vez eu discuti a ideia de trabalho de memória, não é? Por uma colocação dela que me chama a atenção até hoje. Ela disse: mas vocês cobram por entrevista? E eu tive que responder para ela num congresso e numa mesa com um palco, que nós não trabalhávamos com o conceito de pagamento por entrevistas. E ela, então, iniciou uma interlocução, que eu acho que eu ainda preciso materializar isso em texto, não é? Uma discussão muito importante, que é assim, mas é trabalho. A pessoa que está contando a própria vida está trabalhando com a própria memória. E trabalho dentro de uma sociedade capitalista tem que ser pago. E isto, levado às consequências filosóficas devidas,
não é? É algo bastante importante, porque nós não, eu não vou pagar. Como que eu vou pagar? Eu tenho outras formas de pagar. E vejam como as coisas vão se caminhando para a gente pensar Na nessa questão devolução. do público dentro desta perspectiva. E isso levava a um outro conceito que a gente tem ardendo na nossa mão, que é o conceito de devolução. Bem, como é que nós, então, vamos devolver ou restituir aos cidadãos esta a condição de doação da própria história, não é? E, evidentemente, vão entrando determinados debates sobre mediação, papel de autoria, todas estas circunstâncias que são tão importantes, que nós precisamos realmente prestar atenção, não é? E chegamos, finalmente, a um andamento de 5 pressupostos que organizam todo o projeto de história oral. Estamos caminhando já para um 6º. Neste livro novo, nós já temos esta interferência, mas os 5 estabelecidos até agora é história oral de quem? Como? Quando? Por quê? E, sobretudo, para quem? Para quem é que nós fazemos o nosso esforço de, assim, de garantir uma circulação destas histórias? Eu poderia parar em cada um desses pontos, como, quando, né? E o quando é uma condição bastante importante quando a gente vai qualificar, por exemplo, história oral testemunhal. Estamos falando dentro de uma situação de drama promovido pelo Covid, então nós somos testemunhos, temos que ter um procedimento diferente de que se não existisse essa situação. Então, por exemplo, história oral de vida numa circunstância normal tem um determinado andamento. História oral testemunhal tem um outro andamento. E eu fico muito preocupado porque nós temos discutido pouco isto. E, vejam, faz parte do conceito de memória o esquecimento, certo? Então, deixar a dor repousar num momento específico é muito importante. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, estava em Colômbia, que uma determinada ocasião eu acompanhei um pessoal que estava com um projeto de fazer história oral das escolas, dos alunos nas escolas. E, naquele tempo, havia nas escolas muitos vietnamitas, crianças, filhas e filhos da situação causada pelo fim da guerra do Vietnã. E a professora tinha dado como tarefa para os alunos ir para casa e levantar a história dos pais. E os pais não queriam falar. Os pais não podiam falar. Era uma dor tão grande, tão assim, aberta ainda, uma ferida tão exposta. E assim, o drama que se deu entre a gente, mas nós queremos fazer a história desta gente, aspas, sem história. E não era aquele momento. Então, eu fico com essa latência muito doída mesmo, de pensar, bem,
como é que nós estamos registrando isto, como é que isto vai ficar no futuro. Não que não seja fundamental o registro, lógico que é. Eu estou agora prestando assessoria a várias prefeituras, Museu de Imagem do Som, centros de memória, etc., que querem gravar o pulso desse momento. Mas como é que eu vou usar isso? Eu não sei. Eu queria muito, estou procurando desesperadamente interlocução, porque, como a Fabiola lembrou, o trem-bala está disparado a não sei quantos quilômetros por hora e nós precisamos resolver como é que a gente vai fazer. E como é que nós resolvemos? Andando, certo? Então, são determinados impulsos que me fazem muito pensar nesse papel nosso do NEL, e eu estou vivendo agora uma situação que eu vou repartir com vocês pela primeira vez, que nós vivemos na ânsia da inclusão social. Precisamos incluir. E eu estou, nesse momento, absolutamente devotado ao trabalho de mulheres analfabetas que sonham. Assim, um primeiro ponto que eu quero bordar na garça dessa história é exatamente essa questão da inclusão. E aqui a gente, felizmente, tem o suporte da Mercedes Villanova, com um trabalho magnífico dela sobre os analfabetos em Barcelona, na Espanha, em particular, pegando um pouco a proposta de mostrar, olha, não é porque são analfabetos que não têm história, certo? E que tem uma sabedoria muito própria que nós somos capazes de ver nos griots na África, mas não somos capazes de verificar de outra forma. E eu fico pensando, o que é inclusão? Incluir essas pessoas que foram, pela alfabetização, pelo acesso ou não acesso à escola, marginalizadas, e agora nós queremos incluir esse contingente todo, que não é um contingente pequeno, se nós formos pelos dados estatísticos brasileiros, pelo IBGE, são 16 milhões de pessoas. Não é? Eu quero incluir aonde? No meu mundo alfabetizado, que foi exatamente o mundo alfabetizado que marginalizou esse povo, certo? E com que mecanismos? Com os meus, sem compreender o que é o mundo deles, sem compreender a subjetividade deles. Deixa eu contar um casinho rápido que me ocorreu, acho que até já comentei com alguns de vocês. Eu entrevistava uma destas senhoras e valorizando a desessencialidade, não é? Porque eu sou daqueles que advogam que é muito importante a gente ter como primeiro lugar na nossa consideração a diferença, não a essencialidade dada pela igualdade, certo? Eu acho que a democracia está na diferença. Nós temos que aprender a trabalhar com a diferença e nós temos que exercer o direito da diferença alheia. Sem isso, nós não vamos caminhar. Mas a história que eu contava era a seguinte: eu pedi para a senhora gravar, estávamos gravando os sonhos que elas tinham, não é? E uma me contou uma história, eu sonhei que eu estava numa barquinha
e que tinha um homem com uma camisa listada e que cantava o Sole Mio. E era um lugar cheio de rios, e a barquinha ia no meio dos rios. Quer dizer, a senhora estava me dando uma cena de Veneza para alguém que tinha saído de Quixaramobim, no Ceará, e vindo para a periferia da periferia de Caxias, da Baixada Fluminense, e que nunca tinha estado, claro, em Veneza. Então, esses mecanismos de memória, estas variações, essas formas de captação, depois nós progredimos até chegar com várias conversas ao fato de que uma das cenas marcantes que ela tinha era uma, que ela falava folhinha, um calendário que tinha essa cena de Veneza, e ela viu na televisão, enfim, ela processou todo um mecanismo de absorção e de criação e de liberdade, certo? De se pensar numa circunstância desta. Então, eu fico imaginando que se eu não me esvaziar da minha condição de homem branco da universidade, acadêmico, que escreve livros, que viajou, etc., como é que eu posso compreender a experiência alheia? Certo? E eu vou, então, analisar um sonho desses, pensando em Freud, em Jung, e eu vou tirar o direito da própria pessoa se contar, se interpretar. Quer dizer, são estas sutilezas que estão em movimento que eu preciso discutir e que eu quero discutir não só com os meus pares, mas eu quero discutir também num processo de inclusão que respeite a possibilidade do outro. Eu teria muita coisa para a gente comentar, mas eu acho que o rico mesmo seria a gente abrir para perguntas e num diálogo, mas eu quero fechar esta conversa com uma postura crítica que está me atormentando, ao mesmo tempo que tira o meu sono, me dá uma certa alegria de poder verbalizar este questionamento. Bem, onde é que está o começo do nosso trabalho? Nós começamos por onde? E quase sempre nós começamos por um questionamento nosso, de autores, diretores, de pessoas que detêm meios de comunicação, que definem, enfim, os caminhos que podem ser feitos, etc. Mas dificilmente nós caracterizamos o público a partir do receptor, ou seja, qual é a história, qual é o caso, qual é a experiência que a comunidade quer revelar e quer me usar como mediação. Para mim, assim, tudo que está sendo feito é válido, tudo é importante, mas enquanto alguém que tem toda a aparelhagem dada pela universidade, pelo mundo acadêmico, eu tenho que perguntar onde é que o receptor precisa mais do meu trabalho. Então, em vez de
continuar com esta prática, que é muito difícil da gente largar, de pensar o emissor e os meios que o emissor decide que serão válidos para a divulgação, como é que eu posso pensar do receptor para cá? Não é fácil, não tenho resposta, mas eu tenho alguns caminhos que eu tenho buscado trilhar e que eu preciso repartir, qualificar e discutindo nesse processo de andança, não é? E a minha última provocação é: eu estou pensando numa história oral capaz de propor reformas, e para isto ela vai propor políticas públicas, ou eu estou pensando realmente numa história oral com uma certa pimenta revolucionária, certo? Numa história oral que não vai ser reformista, que ela vai propor alguns caminhos que são mais revolucionários. Bem, eu vou deixar para a gente continuar debatendo isso, não sem antes agradecer profundamente a oportunidade e insistir nesse convite, que então a gente faça uma discussão já com o Leandro e eu sobre o livro, diferenciando o que é público do que é aplicado, de projetos com essa diferenciação. Desculpe se eu falei muito, meu beijo para todos e todas, e vamos em frente, vamos aprendendo juntos, que é o único jeito da gente aprender. Nossa, a gente fica até sem fôlego, como a Carolina falou aqui. Caroline falou, né? É muito bom ouvir, a gente não cansa de aprender, não cansa de escutá-lo, não cansa, né, de estar junto, porque, de fato, é sempre uma novidade. No chat aqui alguém falou já da sua capacidade de estar sempre atualizado, estar sempre trazendo algo novo, não é? E antenado com o momento, não é? Com esse presente ampliado, com questões que são muito importantes e prementes nas vidas de todos nós. Não é? Então, a história oral, que é essa que a gente chama de nossa, né? Tem essa característica que é exatamente estar sempre, né, Será que caiu? A gente pode falar? Pode, eu acho que... desculpa, né? Acho que fiquei sem som um pouquinho, né? Voltou? Voltou. Então tá. Tem um monte de Acho que é pergunta. bom, porque tá? acho que a Fá caiu, né? Eu acho que foi só o som mesmo. Eu bati aqui embaixo no estabilizador e acho que soltou um pouquinho aqui. A Marcela mas falou acho que queria fazer uma pergunta, e eu também queria falar. Tem bastante pergunta no chat, mas eu vou passar primeiro aqui para as minhas colegas, para saber se alguém quer falar. Acho que a Marcela tem uma pergunta, depois a Suzana, é isso? Então e a tá bom. Andréia também. E a Andréia. Todo mundo. Ok, todo mundo, beleza. Então vamos lá. Vou tentar mediar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Bom, boa tarde. Obrigada, professor. Todo mundo me ouve? Professor me ouve? Sim. Sim. Gente, que alegria, né? O ciclo de lives, eu nem sei mais quantas semanas já foram, mas certamente a fala do professor... 5 semanas, que legal! E hoje com a fala do professor, que é sempre um presente para a gente. Fico muito emocionada de poder... né, compartilhar esse lugar, esse espaço aqui com vocês, queridas, e com o professor, que sempre valoriza tanto essa interlocução, né,
com a gente e com o público, e tenho certeza que tem várias perguntas e muita interlocução, professor, mas a gente também não aguenta, né? Porque sempre tem alguma coisa maravilhosa para ser perguntada, para ser colocada. E enquanto o senhor falava, né, e o senhor que é um narrador pleno, um grande contador de histórias, foi narrando, né, a história da história oral, a história do NEL, e trazendo essas etapas que a gente, né, de uma forma mais direta ou mais indireta, foi acompanhando. E eu fiquei pensando muito nas nossas conversas mais recentes a respeito dos desafios que se colocam, né, nesse momento, sobretudo quando a gente fala de entrevista, né, e sempre trazendo a valorização de estar junto no mesmo lugar, presente, olho no olho, para fazer esses registros, e que agora, né, diante da pandemia, isso se torna inviável, né, e a gente não sabe quando isso vai voltar à normalidade, né? Então, a minha primeira pergunta para o senhor é: o que vai ser da história oral neste momento, com essas condições, e, né, diante desses desafios? E como eu sei que o senhor é uma pessoa muito vanguarda, o que vai ser da história oral no futuro? Né, eu sei que o senhor traz essa valorização dos direitos humanos como objetivo maior dos nossos projetos e trabalhos, mas em termos de métodos, né, de como fazer a história oral, o que o senhor já vislumbra para o futuro? E obrigada por esse espaço sempre, e um beijo. Bem, eu agradeço muito a pergunta, né? Eu quero dizer que se a gente tivesse que ter uma trilha sonora para essa conversa nossa, seria o Raul Seixas com a Metamorfose Ambulante, né? Porque nós temos que mudar. Vocês acompanharam a minha trajetória no começo, a minha convicção de não, eu tenho que olhar no olho da pessoa, sentir o cheiro da casa da pessoa, tomar o cafezinho, enfim. O mundo andou, o trem-bala disparou. E eu, que sou absolutamente analfabeto em termos digitais, em termos de eletrônica, que tinha verdadeira ojeriza de usar máquina, não é? Eu estou, imaginem vocês, o sacrifício, quanto me custa aprendendo a fazer cinema. Eu estou gravando essas lives onde eu, sei lá, pela vida acompanhei alguns casos de gravação. Eu, assim, me vejo horrível, mas eu tenho que ficar lá na frente falando, errando português, vamos corrigir, o próximo vai ser melhor, porque é por aí. Não tem como fugir da máquina. A máquina está na gente, não é? Eu assim, estou tendo que aprender, imaginem vocês, a dormir, porque depois de uma live desta, essa coisa de ficar vendo os quadradinhos de tal forma, mas é por aí. Nós vamos aprender a fazer essa mediação, porque ela tem todos os defeitos do mundo, mas tem virtudes que são da galáxia. Acho que a gente tem que... e eu estou fazendo o possível, que eu posso agora, com todos esses questionamentos éticos, não é? Poxa, como é que eu vou... Então, eu vou começar a gravar agora, domingo, uma série de histórias com as minhas... com as pessoas minhas no sentido afetivo, no sentido, não é no sentido capitalista, com as minhas analfabetas, assim, as histórias dessas pessoas. E o que eu vou fazer com essas histórias? Elas não têm
WhatsApp, não tem celular, mas o filho tem, o vizinho tem, etc. Então, como é que a gente vai mostrar isso socialmente? Então, são esses mecanismos. E mais, eu vi que tem uma pergunta aí sobre isto, mas como é que se faz isto com a máquina? Vamos aprender juntos, certo? Vamos errar juntos e vamos brigar, né, Andréia? Vamos brigar juntos. Assim, outro dia eu ouvi uma frase que me ficou muito na cabeça: vivo arranhado, mas não largo minha gata. Eu acho que é um pouco isso. Vamos nos arranhar bastante, e eu faço isso com certo ardor com a Andréia. Aliás, é ela a gata que me arranha, não é? E vamos ficar juntos, vamos trabalhar, vamos errar Vamos juntos, crescer juntos. arranhar aqui, então. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu só dizer uma coisa, antes de passar para você, né? Acho que aí você já respondeu um pouco a pergunta da Joira, né? De como fazer história oral sem ter contato com as pessoas devido à pandemia. Espero que ela tenha sido contemplada. Qualquer coisa ela fala no chat, só para a gente poder ir situando aqui as perguntas, né? Viu? Vamos lá, Dé, arranha aí. Queria fazer porque assim, a gente está muita gente junto aqui nessa live, comemorando que o professor está com a gente. Isso é muito legal, né? Primeiro, eu queria fazer esse comentário, dizer assim, como é maravilhoso nesse contexto difícil que a gente está vivendo, porque todas as pessoas que estão aqui estão passando por dificuldades, né? Cuidando da sua família, fazendo teletrabalho, sofrendo, né, tendo sofrimento com as pessoas que estão doentes, e a gente ter um momento como esse de se encontrar, renovar os nossos saberes, conhecimentos, a nossa amizade é muito precioso. Então, queria agradecer o professor por ser o catalisador aqui disso, né? Desde o primeiro momento que a gente fez esse trabalho, que a Suzana estreou esse programinha aqui, e a Fabiola e a Suzana viraram âncoras aqui do nosso programa, né, da Rede Nel, junto com a Plataforma Digital Plural, a gente tem conseguido se reunir, a gente tem conseguido conversar, a gente tem conseguido retomar muitos projetos, desenvolver os que a gente já vinha fazendo, e tudo isso é mérito do professor, que proporcionou através de um núcleo de pesquisa na universidade, né, da generosidade que ele tem de ensinar e de abrir espaços para a maior diversidade de pessoas e de pesquisas, ele que deu início a isso há quase 30 anos atrás. Então, é importante a gente dizer isso, né? O professor começa a fazer esse trabalho lá no começo da década de 90, ele citou aqui o América 92, né, que foi o congresso dos 500 anos, né, Encontro de Dois Mundos, que teve mais de 3 mil pessoas lá na USP, pessoas do mundo todo, falando de tudo quanto é tema, e ele foi um dos principais organizadores desse congresso, com a falecida professora Ilana, com a professora Zilda, né, com tantas pessoas, a professora Anita Novinsky, que é tão querida, com tantas pessoas que marcaram a nossa formação. Mas quando o professor fala de 92, quando teve esse congresso, e ele puxa essa discussão das associações, tal, a história oral já caminhava com ele há muito tempo. Ali foi o ápice, né? Com ele, com algumas pessoas que ele mencionou aqui, que são importantes a gente citar. Ele falou da Ecléa Bose, né, inspiração nossa no momento inicial junto com ele, e ontem a gente estava aqui com a Vanessa, né, e a Vanessa falou da professora Olga, né, lá de Campinas. Então, tem várias pessoas, assim, dessas velhas gerações, com muitas coisas em comum, pensando a história oral como uma democratização da história, como direito à história, etc., e muitas formas diferentes de fazer isso, né? Então, a minha geração, ela é tributária dessa efervescência, da história que fez ser a luta pela democracia no Brasil, e a gente ainda está vivendo esse processo, que são processos de longa duração. Mas aí eu estou falando isso aqui porque tem gente mais nova, de gerações que vem depois da minha, que esquecem isso, né? Existe muita vaidade no meio acadêmico, então, assim, o pessoal acha, principalmente fiz 48 anos, mas o pessoal que está na casa dos 30, 40, que está começando a subir na carreira acadêmica, se acha, assim, a última bolacha do pacote, descobrindo, assim,
as coisas que estão descobrindo hoje e que esses professores e outros que vieram antes deles já falavam e já discutiam há muito tempo. Então, eu acho que essa geração mais nova ainda, que tem 30 anos, tem muito tutu de feijão para comer, muita pesquisa de campo para fazer, para não ficar só nesses congressos, naquela chatice, né, professor? Que a gente sempre criticava na reunião do NEL, discutindo conceito, teoria. Aí, a hora que você fala assim, cadê as entrevistas que você fez? Aí a pessoa fez meia dúzia de entrevistas, nunca fez projetos coletivos, não gosta de fazer projetos coletivos. Então, no nosso núcleo, além dos trabalhos individuais, a gente sempre teve muitos projetos coletivos que ensinaram a gente a ter um pouco mais de humildade para pensar aquele para quem, como, quando, de onde. Então, eu gosto de falar tudo isso para dizer assim, a história oral que o senhor nos ensinou é uma história oral sempre revolucionária. E revolucionária porque vem de dentro, da gente mudar. Para que você está fazendo isso? Para fazer sua carreira acadêmica ou para fazer um trabalho realmente de história pública e comunitária? Para quem você está fazendo isso? Para publicar seus livros, seus artigos e conseguir uma posição na universidade, à custa das pesquisas que você vai fazer com o outro, ou você está de fato envolvido num processo de transformação do que é história? Então, eu acho importante a gente comentar isso e aí puxar um conceito que o senhor colocou para nós de colaboração. Faz um tempinho que nós estamos nessas brigas se arranhando e o senhor está usando esse termo emissor, receptor. Esses termos, professor, o senhor mesmo já superou na sua escrita, né? Esses termos aí, emissor, receptor, vem muito da área de comunicação lá do Jacobson, aquelas coisas da década de 60. Colaboração já não tem mais emissor e receptor na nossa visão. No NEL, a gente tem essa diversidade, que o próprio conceito de colaboração já nos permitiu pensar, né? Ou seja, quem emite, quem recebe, é uma troca, né? A Suzana fala muito disso, da subjetividade, a Fabiola fala muito disso, quanto as histórias nos transformam o tempo todo, mesmo as histórias que a gente ouviu há muito tempo, como hoje elas ainda nos transformam. Isso é interessante a gente falar. E aí tem um termo super polêmico que o pessoal pergunta aqui no chat, o senhor sempre tem que falar, que é o conceito de transcriação. Então, eu acho, assim, maravilhoso essa ideia que o senhor trouxe da transcriação, a partir lá da influência dos poetas, né? Principalmente do Haroldo de Campos, de pensar que a gente transforma o que a gente ouve, escrevendo e colocando isso a público, e isso transforma as outras pessoas. Então, eu acho muito legal o senhor falar mais sobre isso, estamos aqui para tocar fogo no parquinho, né? E principalmente para dizer assim, vamos cair as máscaras das vaidades, sabe? De quem manda na história oral, quem é dono da associação de história do não sei o quê, porque isso não interessa no momento que nós estamos vivendo de pandemia. A gente está vivendo um apocalipse para as pessoas que estão à margem da sociedade. E logo vem a crise climática. Isso aqui é só um ensaio para o apocalipse maior. E a história oral, ela possibilita a gente repensar tudo, fazer as pessoas terem protagonismo, além de nós, pesquisadoras, pesquisadores. Então, eu acho, assim, que maravilha ouvir o senhor, e que maravilha o senhor dar espaço para a gente brigar, bater boca, fazer nossos projetos, pensar coisas a partir do que o senhor coloca, mas também diferentes do que o senhor coloca. A gente nunca se sentiu dentro do NEL numa seita. Isso é que é importante falar, né? Tem muito núcleo de pesquisa que tem assim, o santo professor orientador, e todo mundo tem que respeitar e rezar na cartilinha do santo orientador. Graças às deusas, o NEL sempre foi um lugar assim, onde tem o santo professor Sebe e um monte de orixás, entendeu? Uma né? Um panteão de brigas, de projetos, de realizações, e é esse espírito que a gente está levando aqui para os 30 anos do NEL. Bem, eu queria saudar uma passagem da sua fala que realmente interessa, que é essa questão da humildade que a gente acaba se exigindo frente à, aspas, história do outro, né? Quer dizer, histórias não só curam, como
histórias dignificam, né? E um chavão também que a gente sempre ouve é que temos que aprender com as histórias. É verdade, temos que aprender com as histórias. Agora, discutindo isto dentro de um cenário prático, vejam que toda a minha discussão sobre emissor e receptor está ligada a um outro polo que nós temos que discutir mais, que é a questão da autoria, né? Quer dizer, a história é de quem? A história que eu conto é minha, a história de quem conta é dele, eu como que atuo nisso. E o sentido de pensar um pouco a polarização do receptor está exatamente em destituir o emissor, né, qualificá-lo enquanto mediador e valorizar o colaborador. É nesse sentido que não é no sentido da comunicação com McLuhan, não é nesse sentido, vamos dizer, técnico, é no sentido moral, é no sentido realmente de reconhecer bem o que tem sido a universidade na história. Se nós tivermos universidade, existiam desde a Idade Média, nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, uma Guerra Civil Espanhola, tivemos atrocidades na África, uma atrás da outra, etc. O que a universidade fez, lógico, fez muito, andou muito, graças a todos os avanços, nós temos condição de fazer uma autocrítica e perguntar, bem, agora nós estamos num mundo diferenciado, com a eletrônica aí. Quer dizer, o modo do professor dar aula hoje, preparar os seus materiais didáticos, não é o mesmo de 40 anos atrás, certo? Nós temos que perceber que alguma coisa mudou e que nós temos que, então, usar esse mecanismo exatamente não para integrar no sentido capitalista da palavra, mas integrar no sentido moral, se quiserem cristãos, se quiserem dos terreiros, não é? Mas promover a participação, e para isso eu preciso perguntar para o polo que eu estou querendo colaborar, o que é que ele tem, o que é que ele quer dizer, certo? Assim, é nesse sentido que de destituição da autoria e mais de qualificação do dono da história que a gente está pensando isso, né? E também queria lembrar, é preciso falar. Só existe som em cima do silêncio. Nós precisamos provocar o silêncio, respeitá-lo nas suas especificidades, né? Mas, assim, ver que nós precisamos ouvir falando nessa interação. Professor Seb, pensando, dando continuidade a essa sua reflexão e pensando aqui nas perguntas relacionadas à transcriação, acho que é um bom momento, né, para falar sobre isso, porque a gente está falando de colaboração, está falando de respeito, e a Sandra traz uma pergunta, né, pedindo para que o senhor comente um pouco as diretrizes do conceito de transcriação, quais os pilares que legitimam a transcriação. Bem, esse é um tema que, evidentemente, a gente apenas enuncia numa situação dessa. É um tema que tem, para mim, cada vez mais profundidade, né? Em primeiro lugar, a gente quase que mecanicamente alia a discussão de transcriação a passagem de um texto, de uma entrevista do oral para o escrito. Mas estamos tentando alargar
rasgar muito mais essa situação de passar do oral para o escrito e pensar que todo projeto de história oral é transcriativo. Sem ele, sem o esforço de cada uma e de cada um, nós não modificaríamos nada. O estado natural das coisas, não é? Não, assim, respeita a necessidade que se faz de transformar uma dada situação. Falávamos há pouco de só existe o som em cima do silêncio. Se nós não provocarmos o som, o silêncio permanecerá. E olha, já estamos cientes de que sem a nossa ação, o silêncio vai perpetuar as desigualdades que estão cada vez mais salientes por aí. Então, uma função nossa transcriativa é elaborar projetos, certo? E discutindo sempre, né? O tal trem em movimento. Perfeito. Obrigada. Suzana, você quer fazer alguma pergunta? Fala isso. Você queria, né, comentar um pouco? Eu vou retomando aqui algumas perguntas enquanto você faz a sua. Tá joia. Bom? Professor, que prazer ouvi-lo, né? Sempre aprender com o senhor, ser sua eterna orientanda, eterna estudante, né? E já que a gente não tem cafezinho, não tem como estar junto, isso daqui já é alguma coisa. Daí eu trouxe alguns símbolos aí dos nossos encontros também ao longo da vida. Bom, de uma estrada muito longa, né? Que bom. Eu fiquei pensando, provocada, porque sempre o senhor me provoca, né? Eu fiquei pensando, quando o senhor falou, né, dessa relação do eu e do outro, quando contou das histórias das mulheres e dos sonhos, de como o senhor, como intelectual, pode, como intelectual, analisar as histórias delas, né, a partir de pensar o sonho a partir de Freud, enfim, e ele não ser essa, dá para ouvir? Tá falhando? Parece não ser essa a solução, né? Mas, ao mesmo tempo, como abrir mão de sermos quem somos, né? Porque o senhor é o acadêmico que viajou pelo mundo, né? E que, bem ou mal, encontra essas mulheres. Como isso pode funcionar? Deu para ouvir? Tá cortando. Bem, eu falo? Pode falar, professor. Tá. Veja, eu existo numa relação com... Mas deu para ouvir, professor? Deu para entender. Eu existo numa relação com o outro. Mais ou menos? Não, eu ouvi. Tá bem. Continuo, Fabiola? Tá. Pode continuar, mestre. Pode continuar. Tá, veja, eu existo numa relação com o outro. O outro só existe comigo a partir desta interação, certo? A colaboração se dá exatamente na construção conjunta. Eu diria que uma das aventuras mais importantes que eu estou passando agora nesse trabalho com as analfabetas, lembrando, eu fiz esse trabalho há 30 anos, há 25 anos atrás. Agora eu voltei a retomar com um outro grupo, né? Mas assim, a proposta é a mesma. E assim, uma das grandes experiências é como é que eu vou fazer a legitimação, como é que eu vou procurar a autorização. E eu já tinha passado por essa experiência quando eu fiz o trabalho com os índios, que eu tinha, de alguma forma, que
ter autorização deles para publicar, e então eu lia para eles as histórias, e assim algumas, de 1h30 de leitura de texto. Quando acabava, assim, não, essa parte não foi assim. Eles têm um circuito de memória muito mais aflorado do que a gente supõe que tem. Não é? Eu fico bobo de ver, por exemplo, as receitas de bolos ou de quitutes dados pelos analfabetos. Eles têm uma capacidade. Agora, eu tenho que aprender a entender isto para eu transcrever, dar um outro suporte para aquela fala, capaz de interlocução com o meu grupo. Então, essa questão de como eu vou fazer isso, com a autorização, com as ciências deles, é muito importante. Eu quero, antes de terminar a resposta, aí lembrar de um outro caso com pessoas alfabetizadas. Quando eu fiz o Augusto e Leia, eu ia entrevistar uma senhora, então, doente, com pneumonia, ela foi acometida pelo vírus da AIDS, transmitido pelo próprio marido, não é? E eu tinha que fazer várias entrevistas, e a cada entrevista eu voltava e recitava um pedacinho do que tínhamos conversado. Então, tem esses mecanismos de autenticação que a gente vai aprendendo a desenvolver. Mas eu vou fazer outra citação que não é muito comum. Tem um texto do Foucault que me toca muito, que é o Cuidar de Si. Quando eu estou fazendo a história do outro, eu estou fazendo a minha história também. Eu não deixo de existir, certo? É a famosa trança, certo? Eu estou cuidando de mim, cuidando do outro, porque eu estou ciente de que o meu trabalho é um trabalho muito mais político, muito mais social do que acadêmico, no sentido, bem, eu não existo, estou dando voz ao outro, nada disso. Nós estamos juntos fazendo alguma coisa. E eu acho que é exatamente aí, né, professor, que está a base da ideia da colaboração e da própria transcriação, né? É nesse fundamento de uma história compartilhada e política, né, revolucionária, nesse sentido que o senhor já falou, né, e profundamente apaixonada, não necessariamente pela história do outro, mas apaixonada por este fazer, né, que eu acho que a gente também foi fisgado pela sua proposta, né? Obrigada. Eu acho que a gente não pode perder o teor utópico do nosso trabalho. Nós não vamos conseguir imediatamente revolucionar, transformar a sociedade, mas nós temos que, junto com o outro que está trabalhando com a gente, fazer o nosso pedaço. Certo? A palavra utopia foi tão desvestida, tão rasgada, tão maltratada, tão esvaziada, mas eu acho que não tem como pensar a história oral sem pensar no utópico. Na verdade, tem uma série... Suzana, você quer falar alguma coisa? Quer completar? Não, era para passar a bola para você. Tem uma série de comentários, na verdade não são perguntas, mas são comentários, achegas assim, carinhosos, não é?
mensagens de carinho que eu acho que depois o senhor precisa ler com calma, porque tem muito amor e carinho nesse chat aqui. Tem uma colocação que a nossa Vanessa fez logo no começo, com relação à autoria compartilhada, quando o senhor falava do Neo, eu acho que eu vou conseguir colocar aqui, não sei, né? Ela disse que gostou, não é? Então, nós assinaremos de forma coletiva, não é, essa história, como a Betty e os narradores indígenas, né, como ela fez com os narradores indígenas, que ela assina junto com os povos indígenas. Então, ela tá fazendo faz essa analogia, não é? A Marta chegando. Isso me fez lembrar, Fabiola, quando a gente teve o lançamento do livro das Mulheres Faveladas lá na Bienal do Livro, que foi um resultado do projeto coletivo com a história da Carolina Maria de Jesus. E aí eu lembro até hoje, professor, estava todo mundo lá, né, do Núcleo de Estudos em História Oral, e as mulheres faveladas fretaram uma van, botaram a família delas dentro da van e foram assinar o livro, junto com a gente, né? Então foram vários momentos simbólicos, assim, quando a gente fez o livro Vozes da Marcha pela Terra, né, Suzana, que foi finalista do Prêmio Jabuti. A gente fez um lançamento lá na sala de vídeo do Departamento de História, e foi o pessoal do Movimento Sem Terra, e a gente deu o livro para eles, e eles deram em troca para a gente o livro do Sebastião Salgado, não vou esquecer nunca, né? Eles trouxeram aquele livro Terra, do Sebastião Salgado, com as fotos que o Sebastião Salgado tinha doado os direitos autorais para eles, e deram os livros para a gente, inclusive cederam a foto que está nessa capa aí. E esses direitos autorais desse livro foi doado para o Movimento Sem Terra. Então, a autoria vai muito além dessas questões, né, que envolvem um texto escrito, o reconhecimento acadêmico, ela tem a ver com envolvimento, de fato, com os projetos, com as comunidades que você trabalha. E aí muita gente faz uma crítica, fala, mas isso é populismo, não sei o que, não sei o que lá. Então, rapaz, vai lá ler os nossos livros, que você vai ver que as histórias lá são cheias de contradições. Ou seja, todas as histórias que estão lá não têm heroísmo, no sentido de tirar as contradições do que a pessoa fala, né? As opiniões que muitas vezes mostram uma complexidade que você não explica dentro de um conceito. Então, a história oral, ela possibilita que não tenha só a interpretação, nossa, nós que fizemos a entrevista, aquela análise no final, né? Ou a explicação no começo, mas é uma documentação que é jogada para diante, para muitas outras pessoas verem, né, a complexidade dessa, não só das pessoas e da relação que nós tivemos com elas, de militância, de colaboração, de estranhamento, mas ver como isso depois fica como documento para outros trabalhos que não tem nada a ver com história oral, né? Então é surpreendente se a gente pegar as 300 teses lá, dissertações que tem no banco lá do NEL, que o professor orientou, como elas são acessadas online hoje, e utilizadas por pessoas de vários temas. Quem está discutindo questão indígena, LGBT, questão das mulheres, questão da imigração, então a questão dos militares, né, da Guerra Civil Espanhola. Tanta gente vai lá e acessa aquelas entrevistas para estudar vários outros temas, que são temas históricos, sociológicos, antropológicos, né, da área de letras, etc., que nós, quando fizemos o trabalho, não tínhamos este propósito, mas por isso que se torna uma história pública também, né, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que abordar essa questão a partir de uma realidade concreta, que nós temos leis sobre direitos autorais, por exemplo. Então, no nosso caso, isso é um problema moral danado, né? Eu faço a história, sei lá, dos favelados, e eu recebo os direitos autorais, eu recebo os benefícios de ter publicado o livro, o meu látis, enfim, há uma série de... E a responsabilidade em relação a quem delegou o direito de contar a própria história. A gente tem resolvido isso
os direitos autorais do meu livro do suicídio dos índios, vai para os índios até hoje. Eu nunca vi o da favelada, da Carolina, vai para a família da Carolina, enfim, tem umas soluções que partem por aí. Mas isto não é tudo, não é? Nós temos que pensar um pouquinho além de como é que nós, então, vamos dar o direito da história a quem revelou a própria história, certo? Esta solução entra no canal que a gente está traçando da evolução, certo? Fazer isto ter mais o sentido comunitário, aí que eu entro com a coisa do emissor e do receptor. Nós temos que nos esvaziar, e é muito difícil isso acontecer, porque os mecanismos que nós temos até agora são mecanismos que nos obrigam. Vocês têm que preencher o látis, têm que dar satisfação, então vamos lá, vamos puxar. E isto rouba exatamente o protagonismo dos contadores, certo? E há um outro fator, o Leandro gosta muito dessa discussão, nós sempre temos um certo receio da história inteira. Não é? Assim, eu acho uma beleza contar a história inteira, ter a história integral. Mas aí a academia pergunta onde é que está você, autor, nisto, que não fez os recortes, e à medida que você procede os recortes, você faz uma outra história. Outra coisa, um outro texto, um outro corte, não é? E eu sei que a Suzana gosta muito dessa discussão, a Marcela também. Quando a gente pega o Garcia Marques com a história do náufrago, temos uma história inteira. Quando a gente pega a Rigoberta Menchú, nós temos a Domitila, nós temos a história inteira. Não é? Então, nós temos que acabar com essa noção um pouco positivista e exigente da academia, não é? De ver o nosso recorte, o olhar. Não é? Onde está o seu olhar? O meu olhar está na contemplação da história. E, olha, fazer a história inteira é uma coisa que dá muito trabalho. Você não perder a lógica narrativa, manter a música da narração, isso é muita coisa. Tem trabalhos, eu acho que posso dizer, eu escrevi 80 vezes, até chegar a um texto final que a pessoa olhasse e disse, é isso mesmo, eu disse assim, não disse daquele jeito. Não é? Então, tem toda uma elaboração, não é? E o fascínio que eu tenho pelas histórias inteiras. E mais, a gente, quando começa a trabalhar com novela, a gente aprende. Todo mundo gosta do fatinho. O fato, a intriga, a fofoca, aquilo, isso tudo constitui uma narrativa. O detalhe, certo? O detalhe prazeroso, bonito. O Falabella está fazendo agora, não sei se vocês chegaram a ver, uma série de clipe pequenininho, alguma coisa até de 8 a 10 minutos, onde ele pega histórias e conta história, só acabou. Não tem um juízo moral, tem a beleza, o fascínio, a importância, o peso da história. Eu diria, só para terminar, o perfume da história. Eu adoro isso. Eu acho que é essa grande diferença dessa nossa história oral, que a gente chama de nossa, né? É a transcriação, o processo colaborativo e essa história inteira, né? O Leandro trouxe uma pergunta aqui e eu acho que eu vou fazer a pergunta dele porque eu acho que é um problema o tema. A gente já vem... Deixa eu arranhar um pouquinho aqui, né? Você limitar, não é, essas histórias a partir de um tema específico
e ir em busca dessas pessoas a partir de um tema específico. E o Leandro está trazendo uma pergunta, né? Perfeito, professor. Toda história precisa ser tematizada? A memória pode ser emparedada por perguntas ou temas matrizes? Não creio, né? E eu acho que isso vem provocar, e acho que é importante, ou seja, ao mesmo tempo que a gente quer a história inteira, não é? A gente também tem essa perspectiva, essa possibilidade aí, a partir dos gêneros da história oral, de fazer esse recorte, porque acaba sendo um recorte. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa diferença entre aquilo que motiva o projeto, né, e aquilo que a gente leva de fato para a entrevista como postura em relação ao outro, né? E outra coisa, viu, professor? Tem aquela cara discussão, sempre, né, que a gente aprende nos cursos mais tradicionais de história, como foi o nosso na USP, sobre as diferenças entre história e memória, né? Então, esse é um tema que o povo gosta de gastar tinta em eventos, sabe? E ficar lá citando, falando francês, acho muito bonito, né? Com sotaque, botando lá novela histoire, entendeu? Pegando lá, mostrando, gastando, né, as referências. E o professor sempre falou, né, discutiu, problematizou essa distinção e de que modo isso fazia com que, muitas vezes, o historiador, a historiadora, se sinta um ser superior, né, diante do que ele está ouvindo, como se ele pudesse ser juiz, né, do que é história e do que é memória. Fala um pouquinho aí, professor. Tá sem som, mestre. Nós temos poucos minutos, né? Eu vou começar por essa questão da diferença de história e memória. Uhum. A história obedece determinados rigores de procedimentos que demandam um diálogo com as afirmações feitas, certo? Portanto, a história obedece a uma determinada programação de alguma coisa que foi estabelecido, certo, errado, para discutir, enfim. A memória tem duas manifestações. Ela pode ser por escrito, memória escrita, então você usa o tato, os sentidos, para filtrar a ideia. E você tem uma noção de tempo diferente. Você pode parar, você pode ir tomar um café, você pode trabalhar 10 anos depois no mesmo trabalho, no mesmo escrito, você pode apagar. Então, tem uma produção diferente da emissão oral, do disparo que você faz e depois não tem como apagar, você não tem como corrigir. Você disse, está dito, certo? E você tem um uso fluido e muito menos controlado em termos de espaço e tempo. Você pula da infância para a velhice. Quando eu sonhei, eu tinha 10 anos, eu sonhei, enfim, você tem uma mobilidade que não depende de diretrizes de espaço e tempo. Memória é uma coisa, história é outra coisa. Normalmente, o peso da escrita na cultura ocidental é tão grande que quase sempre nós aliamos memória de expressão escrita com história, porque o denominador comum é a escrita que dá um laço e assim, sugere algumas confusões, certo? Esse é o primeiro pedaço. O segundo pedaço, não é, Fabiola, vai muito mais por esta questão da forma com que a gente manifesta as coisas. Ou seja, como é que nós vamos fazer com que um trabalho tenha
uma autenticidade de pessoas onde consigamos assim organizar, porque não eu sempre que começo a falar dessas questões tenho que lembrar, nós não estamos fazendo a história política, econômica, social geral do Brasil e do local numa entrevista, não. Nós temos que ter determinados parâmetros respeitosos para abordar determinadas questões. Daí, nós pensamos, bem, há o gênero, história oral de vida, que são formas que nos auxiliam, elas não determinam que seja de um jeito. E toda hora a gente escuta, todos vocês certamente já passaram, eu estou fazendo história oral temática, mas não é bem temática, eu tenho o olhar do outro, ou vice-versa, eu estou fazendo a história, mas a pessoa canalizou para discutir tal assunto. Isso se comunica, evidentemente, isso não é assim, uma camisa de força, mas nós temos que ter critérios, sim, para respeitar a história dos outros. Preste bem atenção numa coisa que eu acho que aprendi muito recentemente, eu demorei muito. Cada história tem um coração. Cada história tem uma mensagem mais importante. Por louca que ela seja na narrativa, nós precisamos entender qual é a razão desta história, desta pessoa. E é por aí que nós vamos tirar o que a gente chama tom vital, aquela frasezinha que vem lá em cima, que é a mensagem que a pessoa quer dizer e que nós temos que captar, certo? E eu lembrei de uma entrevista que eu e a Suzana fizemos com o senhor, para uma revista, um dossiê de uma revista, e nós fizemos um tom vital da sua fala, que era assim, você lembra, Suzana, qual era? Que ele falava assim, quero ouvir todas as histórias, todas. É verdade. Mas isso porque eu gosto dessas histórias. A gente já falou numa coisa que me agrada muito, que é a história inteira, né, gente? Quer dizer, nós respeitamos a história inteira quando ela é consagrada, quando ela é da Domitila, quando ela é da Rigoberta, quando ela ganhou o prêmio Nobel. Né? Mas, assim, nós precisamos ver que o pequeno épico é lindo, a história do meu vizinho, a história... Eu estou vendo alguém aqui que está falando que é professor numa história do interior do Piauí. Poxa vida, como eu gostaria de ver esse pequeno épico, que é pequeno nesse sentido de reputação capitalista, mas que é um grande épico, não é? São pequenos Ulisses que estão nas suas Ilíadas e nas suas Odisseias e que a gente desaprendeu a ver. A gente só gosta quando está na novela, então aí entra, relaciona o núcleo pobre com o núcleo rico, etc. Mas são pequenas épicas, não é? Gente, eu tenho que tomar cuidado, gente, a hora está indo. A gente, infelizmente, já são 5h30, né? A gente queria ficar aqui o resto da tarde, começo da noite, entrar a madrugada dentro. A gente ainda precisa fazer isso. Não sei se em formato de live, porque eu acho que não sei se vai dar, se a gente dá conta, né, de se comportar tanto tempo para as pessoas, mas eu queria agradecer... Ainda tem uma última pergunta aqui, ó. A Vanessa fez. Peraí, tem um monte de colocações, assim, né? A Vanessa fez uma pergunta mesmo, senão o povo não vai dormir sem responder essa aqui. Tá. Então, assim, a Vanessa está perguntando quais são os seus critérios de escolha para as entrevistas que são publicadas em seus livros, porque o senhor quase sempre faz mais de 30 entrevistas para cada projeto de pesquisa e 5 ou mais, né, são publicadas. Nossa, que pergunta importante. Muito. Obrigado, Vanessa. Muito importante.
realmente, veja, quando eu fiz o livro dos brasileiros em Nova York, eu entrevistei, foi 1 ano e meio, contei com a colaboração da Suzana e de tanta gente que ajudou. Nossa, eram 16 pessoas que ajudaram, mas eu tinha mais de 500 histórias, não é? Eu não deixei de citar nenhuma delas. Eu fiz questão de citar todas, não é? Mas, evidentemente, era um livro em que eu tinha que fazer algumas decisões, não para analisar, mas para valorizar determinadas situações. Então, por exemplo, as dançarinas, as meninas que iam para ser gogô. O que eu fiz? Eu selecionei uma história, publiquei uma história inteira e discuti os temas a partir da iluminação dessa história. Esta foi uma saída, certo? Não gosto e repreendo sempre fazer entrevistas que não vão ser usadas, porque isso quase sempre depende de uma coisa assim, gostei dessa, não gostei daquela, então eu vou fazer uma seleção de quais são, aspas, as melhores. Não, eu sou contra isto. Mas há alguns projetos que nós temos assim, necessidade de entender a abrangência do caso. Por exemplo, pensar a prostituição de brasileiras e brasileiros na Europa. Eu não posso abordar o assunto com 5 histórias que eu consegui publicar, certo? Eu preciso me instruir de elementos compreensíveis que me alargam isto, mas eu não posso deixar de prestar atenção na devolução. Então, quando eu faço um projeto desta abrangência, não é, eu aviso a pessoa, olha, a sua história é importante, fundamental, vai me ajudar, mas eu não sei se eu conseguirei dar a vazão à publicação, no caso das prostitutas, de 72. Eu estou louco para publicar algumas outras. Eu preciso publicar, porque vocês que me acompanham sabem, eu acho que não adianta eu publicar só a história das prostitutas e dos prostitutos e não publicar dos cafetões, certo? Eu preciso também publicar dos cafetões. Eu estou lutando agora para ter mais uma história para publicar também, para mostrar como é que essas coisas se constelam, certo? Agora, não serei capaz de publicar 72 histórias. Mas, quando eu vou para a entrevista, eu já aviso as pessoas. Então, professor, mas com as tecnologias que nós temos hoje em dia, já é possível. Ou seja, tudo que está acontecendo na pandemia, a gente já poderia disponibilizar tudo isso digitalmente, né? E seria de muito enriquecimento, né, das pessoas terem essa visão. Então, acho que, como o senhor falou que a gente está no trem andando, a gente desafia o senhor a fazer isso, entendeu? Porque o povo quer ver essas histórias, nós queremos ver não só no livro impresso, né? E eu lembrei também, essa semana o senhor estava falando dos objetos que os entrevistados dão para a gente, né? Às vezes uma fotografia, às vezes um relógio, que a gente estava comentando, né? Do caso da entrevista do seu José de Sá, e que muitas vezes isso não cabe numa publicação, não cabe num museu, ninguém quer saber desses objetos, mas eles falam muito para a gente das coisas que escapam e que a gente tem que buscar novas soluções para fazer essa constelação. Fala um pouquinho sobre isso também, professor. Eu só vou terminar essa live com essa historinha da Andréa, que é uma historinha muito tocante, muito reveladora. Eu estava fazendo as entrevistas com os brasileiros que foram lutar na Guerra Civil Espanhola, e é toda uma história heróica. E eu estava entrevistando o senhor José Correia de Sá,
que foi um brasileiro que tem uma história assim inacreditável, e ele me deu, imagine, o bilhete que ele recebeu do Prestes na cadeia, ele me deu um caderno que ele começou a escrever a própria história, e me deu um relógio do Partido Comunista, e eu recebi essas coisas, mas eu não soube aproveitar, eu não tive como aproveitar isso na entrevista. E eu dei de presente para a Andréia esse relógio, quando ela depois foi fazer o trabalho dela sobre o seu José Correia de Sá. E eu fico imaginando, e é isso que eu quero, essa historinha que eu quero trazer para terminar, e pegando outra vez a Marcela, a insuficiência da entrevista, porque a entrevista não dá conta, por melhor que seja, tem objetos biográficos que se constituem, e o peso, né, Suzana, do relógio do Partido Comunista, que ele deu para mim no momento que ele contava no final da vida dele, a história dele. Então, como é que a gente precisa repensar um pouco esta constelação toda? Eu queria agradecer muito a todos vocês. Vou até mostrar, eu fiz um roteirinho de tal maneira, eu achei importante conversar sobre essa pré-história deste livro, que será um momento que vai ter sua superação com outros. Finalmente, essa coisa de conversar com um contador de história é um problema, porque a gente acaba despertando uma história, puxando outra, é a última, e não é a última. Mas são 33 livros, só a Suzana mostrou uns 10 aí, né? A Suzana é garota propaganda do NEL, né, Marcela? Sou leitora assídua, olha lá, ó. Eu quero terminar exatamente com isso. Né? Muito se fala da autoria, nós falamos. Eu não teria escrito livro nenhum se não fosse a interlocução com vocês. Não tem autor. Estamos juntos, vamos fazer juntos, vamos brigar juntos e vamos acertar juntos. Um beijo em todos. Vou ler todas as mensagens. As mensagens. Por favor, professor, leia todas, porque vale a pena. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui com a gente. Professor, mais uma vez, um prazer enorme, uma emoção. Mexe com a gente lá no fundo, né? E até o fim do ano a gente vai programar mais aqui webséries com capítulos. Com certeza. Que bom que a Su conseguiu entrar, Marcela caiu, mas estamos juntos. O pessoal todo do NEL, né, que participa com a gente nos bastidores aqui, né, que está aqui junto com a gente, que está no WhatsApp comentando, dando os toques, né? Queria agradecer a todo mundo, Andréia. Professor, mais uma vez, obrigada. Boa tarde para todos e para todos que estavam com a gente até agora. Está gravada, Paula, vai ficar gravada, vai ficar disponível. Tá bom? Curso de História Pública e Comunitária na plataforma Digital Plural, onde tem o site da Rede NEL. O pessoal pode ir lá ver essa e todas as outras anteriores. E se quiser fazer o curso, né, tem mais o certificado do curso também. Perfeito, isso aí. Na próxima live, eu acho que a gente vai começar dando essas informações mais detalhadas para as pessoas poderem entender um pouco como é que está acontecendo, qual é o papel dessas lives, né, nesse curso e como que ele vai se encaixando com o curso e com a Rede NEL e com todos os trabalhos que estão sendo feitos agora a partir da Rede NEL, tá bom? Beijo para todos. Boa tarde. Boa noite já.